Muito obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. E a minha oração é para que você que assiste ao programa hoje desfrute mais a sua vida. Hoje eu quero falar sobre a oração. E Deus, como você pode colocar isso numa palavra e as pessoas entenderem a profundidade disso? A oração é tão incrivelmente poderosa, mas eu acho que nós transformamos isso numa obrigação em vez de um querer. Eu tenho que orar. Quando oramos, não estamos fazendo isso por Deus. Estamos fazendo por nós mesmos. É como quando estudamos a Bíblia, não estamos fazendo isso por Deus, Ele já sabe. Nós estamos fazendo por nós porque precisamos aprender a sabedoria que está nela. E sempre que Satanás nos traz uma mentalidade legalista, o que significa sentir que você tem que fazer algo como se fosse uma lei, caso contrário, Deus vai ficar chateado com você, automaticamente nossa natureza se rebela contra aquilo e acabamos não querendo fazê-lo. Ou nos sentimos pressionados quando fazemos. E eu acho que a primeira coisa que todos temos que entender, se quisermos ter uma vida de oração melhor, é que orar é um grande privilégio. Não ter que é um privilégio. Jesus disse aos seus discípulos, depois que eu for, vocês já não precisarão me pedir mais nada, mas vocês poderão ir direto ao Pai, em meu nome. Porque quando Deus nos deu o nome de Jesus, Ele representa tudo que Jesus é. Então, graças a Deus, quando eu vou orar, eu não vou em nome da Joyce. Porque se eu fosse, eu acho que não conseguiria nada. Sabe por quê? Nenhum de nós é realmente merecedor de coisa alguma. Não importa quantas boas obras nós façamos, nós nunca poderíamos alcançar o padrão de santidade e justiça de Deus em Jesus Cristo. Então, o que Ele fez por nós é tão incrível e precisamos pensar nisso constantemente. Então, a oração não é uma obrigação, é o nosso maior privilégio. Nunca deve ser eu tenho que orar, mas eu quero orar. E deixe-me dizer que manter a oração simples é uma das maneiras realmente de apreciá-las. E eu me lembro de uma vez, há muito tempo atrás, porque eu tinha algo acontecendo na minha vida, como ele fala em Mateus 6, que, sabe, a validade da oração não está baseada em quantas palavras você diz. E Jesus disse ao povo para não ficar repetindo frases de novo e de novo, dizendo sempre a mesma coisa, sabe? E assim, o Senhor me desafiou uma vez. Eu quero que me peça o que você quiser ou precisa no menor número de palavras possível. E quer saber, foi difícil. E eu ainda acho tão difícil, porque é quase como se você estivesse fazendo algo de errado, por apenas dizer: Pai, eu confesso meu pecado e peço e recebo o seu perdão. Amém. É como se isso não bastasse. É assim que nos sentimos. Temos que continuar a falar e a falar: oh Deus, eu sinto muito, eu nunca mais farei isso, e sabe, por aí vai. Eu descobri através de muitas coisas, se você tem uma necessidade, peça a Deus para supri-la. Confie que Ele vai supri-la da maneira certa, na hora certa, e determine que você vai ficar satisfeito. Mas eu tentei criar um hábito alguns anos atrás de não apenas orar, mas quando minhas orações eram atendidas, de fazer uma anotação disso no meu diário. Porque eu acho que muitas vezes nós oramos por algo e aquilo acontece e nós nem percebemos que foi Deus. E eu tive um bom exemplo disso recentemente. Estávamos fora da cidade e havia um cover do Elvis se apresentando num teatro e eu ainda era uma adolescente, sabe? Nos dias da Elvis Mania. Então, eu queria ir até lá e ver esse homem. Ele era muito bom e o teatro era pequeno, logo acabaram os ingressos. E a minha filha decidiu que ela queria ir naquele show também com a gente, mas foi depois que nós compramos os ingressos e então conseguimos um favor e mais os ingressos, mas o ingresso dela não foi comprado junto com o nosso, e então os nossos assentos ficaram muito separados. Agora tenha em mente que o teatro estava lotado há muito tempo. Então, eu disse a ela, um dia antes de irmos, vamos orar
para que Deus te dê um lugar ao nosso lado e possamos nos sentar juntos, seu impulso natural foi: bem, isso não vai acontecer, sabe? Mas nós estávamos sentados lá no teatro e eu vi um assento vazio. Ele estava bem na frente e eis que quando o show começou, havia 4 lugares vazios ao lado dela. Você pode pensar o que quiser. Eu escolho acreditar que foi Deus respondendo a minha oração. E nós esperamos um pouco para ter certeza de que ninguém chegaria atrasado. E então todos nós nos sentamos juntos. Bem, até minha filha, que fazia parte disso, eu disse a ela no dia seguinte: você percebeu que era Deus respondendo aquela oração que nós fizemos? Ela disse: você está certa, mãe. E acho que muitas vezes nós simplesmente nos esquecemos. Nós ficamos como os leprosos. Todos foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. E eu acredito que, se observarmos mais aquilo que Deus faz em nossas vidas, isto com certeza tornará o nosso relacionamento com Ele muito mais empolgante. Você tem que ter muito cuidado para não só se acostumar com Deus, mas ficar espantado com o que Ele está fazendo em nossas vidas. Sabe, recentemente eu percebi que eu havia deixado a minha vida de oração escapar um pouquinho. Não é que eu não estivesse orando, mas eu não estava orando tanto ou da mesma maneira que eu costumava orar. E para mim, na minha relação com Deus, se eu não orar, eu realmente me sinto desconectada. Eu não suporto isso. Eu tenho que manter uma boa conexão com Deus. E então, recentemente eu fiz um recomprometimento com algumas coisas em oração que eu costumava fazer. E eu estou mencionando isso porque acho que todos às vezes temos que nos comprometer. Nós nos comprometemos, mas temos que nos recomprometer. Ou você, ao olhar para a sua vida de oração, talvez ela tenha ficado um pouco desequilibrada. Talvez haja muitas petições e não haja intercessão. Sabe, talvez você esteja orando demais por si, o que não é errado, orar pelas suas necessidades, mas honestamente, eu acho que as nossas petições devem ser, provavelmente, a menor parte da nossa oração. Em comparação com o que agradecemos a Deus e as coisas pelas quais nós oramos por outras pessoas. Felizmente, com a oração, você não precisa estar numa certa postura, num certo lugar. Não significa que isso não seja bom. Eu acho que todos devemos ter um lugar onde nós gostamos de orar. Eu acho que é bom tomar um tempo mais específico de oração, mas eu posso te dizer que a maior parte da minha oração é feita ao longo do dia. E eu aprendi há muito tempo atrás a não ver uma necessidade e dizer: bem, quando eu for orar, eu vou orar por isso. É bem assim, quando eu orar, eu orarei por isso. E o diabo adora, porque quando nós formos orar, já esquecemos. Tudo isso por causa daquele velho pensamento religioso que você não pode orar no supermercado. Você simplesmente não pode orar andando pelo corredor ou subindo as escadas. Nós temos que estar em uma certa postura, num certo lugar, e isso não é verdade. Você pode orar em qualquer lugar, a qualquer hora, sobre qualquer coisa. A única coisa é, e eu acredito que é um pré-requisito, a sua oração tem que ser sincera. A oração sincera de um homem justo libera um tremendo poder. Vou dar um exemplo. Eu estava jantando ontem à noite, Dave ainda não estava em casa, então eu liguei a TV e ia comer na frente dela, sabe? E eu estive ocupado o dia todo, estava ansiosa para colocar meus pés para cima e estava realmente com fome. Então eu comecei a fazer uma daquelas: obrigada, Senhor, por esta comida. E fui comer. E Deus me lembrou, por causa desse novo compromisso, que eu precisava baixar o meu garfo e colocar a TV em pausa e fazer uma oração sincera e decente. E não demorou muito. Mas não foi apenas um jogar algo para o Mestre do Universo, o Rei dos Reis. Mas se eu vou agradecê-lo pela minha comida e pedir para abençoá-la no meu corpo, e sempre devemos orar assim pela nossa comida, eu me senti muito melhor
do que fazendo aquela coisa de Deus, muito obrigada, mas desculpe, estou com pressa, amém. Alguém em casa? Tudo bem. Então, 1 Tessalonicenses 5, 16, 18 diz, orai sem cessar, bem como nós fazemos isso. Bem, nós oramos sem cessar, fazendo oração se tornar como respirar. Onde se você vê uma necessidade, você ora. Se vê alguém que parece infeliz, você pede a Deus para abençoá-lo. Lá na empresa, você percebe pelo comportamento da pessoa que ela não é crente, então, rapidamente, você pede a Deus para colocar um trabalho bom na frente dela, na hora certa. Ou obrigada a Deus, é meio-dia, eu já venci a primeira metade do dia. Sempre falando com Deus o tempo todo. Deem graças. Olha, isso é um desafio. Deem graças em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Isso significa que eu deveria ter agradecido a Deus quando eu tive que esperar por aquela consulta em vez de ficar irritada porque não me atenderam na hora que deveriam, sabe? Ouça, se você não precisa disso, eu vou pregar para mim, porque eu preciso. Eu preciso disso. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para aqueles de vocês que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes estamos procurando, ó Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? E não recebemos nenhuma direção sobre a nossa carreira ou aquela grande decisão que devemos tomar. Talvez nós devêssemos começar com o que a Bíblia diz que é a vontade de Deus. Agradeça por todas as coisas. Então, logo, sem você se esforçar muito, Deus mostrará o que você deve fazer. Sempre que pregamos sobre a gratidão, todo mundo é convencido, então não se sinta mal, se você também for. Esta é provavelmente uma das coisas que nos enfraquece mais do que qualquer outra coisa, é apenas tomar as coisas como garantidas e não se lembrar de agradecer a Deus por elas. Deus nos convidou para orar em vez de nos preocuparmos com qualquer coisa. E eu falei de Filipenses 4:6. Acho que foi na pregação de ontem. Ele diz, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas com ação de graças, fazer conhecidos seus pedidos a Deus. Agora, aqui está a chave para se fazer isso. Acho que em algum lugar ao longo do caminho você tem que chegar ao ponto onde você realmente crê que Deus ouve você. Não é apenas uma obrigação que estamos cumprindo, mas você realmente acredita que Deus ouve você e você realmente, seriamente, sinceramente acredita no poder da oração. Então não estamos fazendo isso como uma obrigação, mas Deus, eu sei que você me ouve e eu creio que você vai cuidar disso do seu próprio jeito e no seu próprio tempo. Eu vi algumas orações incríveis sendo respondidas nos últimos meses, até mesmo por coisas que eu estava orando pelos meus netos. Eu não quero que Deus faça todas estas coisas para mim e eu apenas passe por elas sem perceber que foi Ele que fez isso. Isso não é sorte. Com certeza não é uma coincidência. 1 João 5,14 diz assim, essa é a confiança que nós temos em relação a Ele, que se pedirmos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Todos digam, quando eu oro, Deus me ouve. Porque o que passa pela nossa cabeça, e muitas vezes o inimigo planta esse pensamento, será que Deus realmente me ouviu? E nós achamos que se formos maus, Ele não nos ouve. Mas sabe, a bondade dele supera a nossa maldade. O tempo todo, lembre-se, não oramos em nosso próprio nome, nós oramos em nome de Jesus. Eu não mereço que você faça isso por mim, mas eu estou pedindo em nome de Jesus. E não é legal que Jesus tenha passado por tanto sofrimento e você tenha tudo que ele ganhou? Agora eu amo Marcos 11, 24. E isso vai nos dizer algo interessante sobre a oração. Por esta razão eu vos digo tudo que... Alguém diga tudo que... Tudo que vocês pedirem em oração, crendo... Não há razão para fazer orações incrédulas. Creia que Deus te ouve, creia que Ele vai te responder na hora certa, da maneira certa. E se não for a vontade dEle, não devemos querer aquilo. Então, se eu pedir a Deus por algo que não está de acordo com a palavra, eu não tenho que dizer, Deus, se é da sua vontade, salve essa pessoa. Eu sei que Ele quer salvá-la. Mas
Talvez se eu só quiser algo mais, alguma coisa, ou seja lá o que for, não é ruim dizer: Deus, se esta não for a sua vontade, não me dê isso. Porque, sabe, a pior posição em que você pode estar é tentar cuidar de algo que está fora da vontade de Deus. O Senhor me disse uma vez: se você receber isso na carne, terá que cuidar disso na carne. Muitas vezes nós podemos fazer as coisas acontecerem. Você pode continuar empurrando e pressionando e fazer as coisas acontecerem, mas se você fizer isso, então você sempre vai ter que cuidar disso. Tudo que você pedir em oração, crendo, confie, esteja confiante que lhe será concedido. E as próximas palavras são muito importantes e você vai recebê-lo. Bem, não diz quando você vai receber. Não diz o quanto rápido vai receber. E esse é o tempo de teste para ver se nós realmente temos fé ou não. Eu peço, eu creio, eu creio e eu creio. E eu creio, e eu creio, e eu creio. E então eu recebo. Ou às vezes, a Bíblia diz em Tiago que nós pedimos. Em primeiro lugar diz: você não tem porque você não pede. Portanto, muitas vezes nós não pedimos, sabe? Talvez seja algo que pensamos que Deus não gostaria que pedíssemos, mas não há nada que Deus não se importe na nossa vida, não há nada que você não possa falar com Ele. Você pode pedir a Deus qualquer coisa, desde que você creia que é da vontade dEle, ou pelo menos que não seja contra. Mas você sempre tem que confiar que se é a coisa certa para você, Deus vai te dar. Mas não vamos querer coisas que não seja sua vontade para nós, e só porque você viu Deus fazer algo por seu amigo aqui ou por aquele ali. Bem, Deus não me ama, você fez isso por ele e não fez por mim. Bem, Deus tem um plano individual para cada um de nós. Temos que manter nossos olhos longe do que Ele está fazendo pelos outros e dizer: eu quero a sua vontade na minha vida. Então creia. E você vai receber. Agora, quando se trata de oração, eu acho que talvez uns 35 anos atrás. Na verdade, o que o Senhor colocou no meu coração é: você precisa ouvir você orar. Porque eu tinha muitas atitudes erradas sobre a oração. Achava que tinha que ser barulhenta, batendo nas coisas, ó Deus. Oh. E Dave, meu querido marido Dave, se assentava no quarto com os olhos abertos e olhava pela janela e me dizia que estava orando. Eu pensava: você não está orando? Porque eu tinha aquela velha atitude religiosa de que você tinha que estar em uma certa postura e que você tinha que estar falando alto, sabe? Deus não é surdo, Ele consegue nos ouvir. E então ele começou a me desafiar a estudar como Jesus orava e como Paulo orava. E provavelmente eu não tenho tempo para fazer isso direito, mas os discípulos disseram: Senhor, nos ensine a orar. Isso é tudo que Jesus disse. Orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você nunca deve entrar em oração sem um pouco de louvor e adoração primeiro. Porque é o louvor e a adoração e a ação de graças que nos trazem para a corte do Senhor. Esta oração é tão simples: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Senhor, deixe a sua vontade, deixe o seu reino no céu descer à terra hoje. Vamos imitar aqui o que está acontecendo no céu. O pão nosso de cada dia. Mas Deus, eu quero um projeto para o resto da minha vida. E perdoe as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Significa que o perdão é uma parte fundamental da oração respondida. Eu não sei se você tem alguma ideia de quantos cristãos irados existem hoje no mundo. A amargura, o ressentimento, a falta de perdão, eles acham que é totalmente injusto para eles perdoar alguém, que eles fizeram uma grande injustiça, sabe? Mas temos que pensar sobre quais são as injustiças que nós cometemos e ainda continuamos cometendo em relação
ao Senhor em nossas próprias vidas. E nós queremos que Ele continue nos perdoando. Eu posso dizer que não há nada que Ele não possa perdoar. Agora, o perdão nem sempre significa a restauração do relacionamento, mas significa que você deve abençoar e não amaldiçoar. E abençoar significa falar bem, amaldiçoar é falar mal da pessoa. Você abençoa seus inimigos e não os amaldiçoa. Em outras palavras, você não pode sair contando para todo mundo o que fizeram com você. Você não pode arruinar a reputação deles. E esta parte é boa, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o resto que acrescentamos, pois teu é o reino, o poder e a glória. Isto não faz parte do que Jesus disse. É um lindo final, mas quão simples é. E deixe-me dizer uma palavra sobre a tentação. Quantos sabem quais são as suas fraquezas? Ok, bem, se você não sabe, precisa descobrir. Porque são coisas pelas quais você precisa orar diariamente. Você não pode esperar até estar no meio da tentação e a sua carne já está fervendo com ter que fazer essa coisa que você quer fazer. Mas se você orar sobre isso o tempo todo, Senhor, sou fraca nesta área e peço que o Senhor me ajude. Quando eu for tentada a ser forte, ó Deus, se você apenas me livrar dessa tentação. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que a tentação deve vir, mas ai daquele cuja a mão ela vem. E Jesus disse, ore para quê? Ele disse para você orar para que possa resistir à tentação e não ser levado por ela. Então, ó meu Deus, se você estudar as orações do apóstolo Paulo, olha, eu sempre recebo uma lição estudando essas orações. Lá em Efésios, Filipenses e Colossenses, Efésios 1, 16 a 20, Efésios 3, 14 a 21, e Filipenses 1, do 9 ao 11, Colossenses 1, do 9 ao 12. E aqui está o que eu tenho tempo para falar. Não houve nenhuma vez que Paulo orou pelas pessoas que tinha a ver com seus problemas. Ele nunca orou para que os seus problemas desaparecessem, orou para que elas suportassem tudo com bom temperamento. Eu ainda não recebi ninguém me pedindo para orar, dizendo, você oraria para que eu possa passar por isso e continuar sendo doce? Todos querem que nós oremos para que Deus nos liberte dos problemas. Mas, na verdade, são as coisas pelas quais passamos que nos fortalecem. Quando você passa por algo difícil, agora você tem alguma experiência que pode realmente ajudar alguém. Ninguém pode ajudar alguém melhor do que aquele que já passou por aquilo. Amém? Porque não é apenas uma história que você está contando. Você viveu e provou na sua vida que Deus interveio. E que a palavra de Deus realmente, genuinamente, funciona. Ele orou para que tivessem sabedoria e revelação. Ele orou para que tivessem discernimento. Ele orou para que seus corações fossem iluminados. E é por isso que nós precisamos orar para o mundo, pelas pessoas no mundo que não conhecem a Cristo e para que elas vejam a luz. Porque a gente olha para as coisas que as pessoas estão fazendo e pensamos, como? Como você pode fazer isso? Mas elas estão vivendo na escuridão. Elas honestamente, em muitos casos, pensam que o que elas estão fazendo é certo. A Bíblia está dizendo que nos últimos dias o certo será errado e o errado será certo. Ore para que as pessoas tenham luz, revelação, para que sejam iluminadas. Ele orou para que elas conhecessem o poder que elas têm como crentes em Cristo, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Eu quero que você compare sua vida de oração um pouco com isso. Oh, Deus, me dê isso. Se você não fizer isso, eu acho que não posso mais aguentar, Senhor. Se você não fizer isso, eu não sei. Será que a igreja está me fazendo algum bem? Bem, em primeiro lugar, não devemos adorar a Deus para ganhar algo com isso. Nós devemos adorá-lo porque Ele é digno de ser adorado. E para ser honesta, se Deus nunca fizesse nada por nós, apenas por ter o privilégio de conhecê-lo, eu nem consigo imaginar como alguém iria querer sair da cama se não conhecesse o Senhor. Eu simplesmente não vejo nenhuma razão nisso, sabe?
A Bíblia diz: o espírito forte de um homem vai sustentá-lo em dores físicas e em problemas. Então eu quero encorajá-lo a orar por mais coisas sobre o seu espírito do que você ora por coisas sobre a carne. Ele disse: eu oro para que o amor de vocês cresça e abunde cada vez mais. Para que você adore mais e mais e mais. Não fique satisfeito, não chegue ao ponto em que você diz: bem, sabe, eu amo as pessoas. Não, você as ama cada vez mais. E outra grande coisa que Paulo orou, eu amo, em Filipenses, ele disse: eu oro para que vocês aprendam a escolher e valorizar o que é excelente. Nós não vamos ficar satisfeitos, bem? Sabe, isto é bom? Não, nós queremos a excelência. Nós vamos sempre querer ir além e fazer um pouco melhor do que uma pessoa faria se ela não tivesse Cristo em sua vida. Muito obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. E a minha oração é para que você que assiste ao programa hoje desfrute mais a sua vida. Hoje eu quero falar sobre a oração. E Deus, como você pode colocar isso numa palavra e as pessoas entenderem a profundidade disso? A oração é tão incrivelmente poderosa, mas eu acho que nós transformamos isso numa obrigação em vez de um querer. Eu tenho que orar. Quando oramos, não estamos fazendo isso por Deus. Estamos fazendo por nós mesmos. É como quando estudamos a Bíblia. Não estamos fazendo isso por Deus, Ele já sabe. Nós estamos fazendo por nós porque precisamos aprender a sabedoria que está nela. E sempre que Satanás nos traz uma mentalidade legalista, o que significa sentir que você tem que fazer algo como se fosse uma lei, caso contrário, Deus vai ficar chateado com você, automaticamente nossa natureza se rebela contra aquilo e acabamos não querendo fazê-lo. Ou nos sentimos pressionados quando fazemos. E eu acho que a primeira coisa que todos temos que entender, se quisermos ter uma vida de oração melhor, é que orar é um grande privilégio. Não ter que é um privilégio. Jesus disse aos seus discípulos: depois que eu for, vocês já não precisarão me pedir mais nada, mas vocês poderão ir direto ao Pai em meu nome. Porque quando Deus nos deu o nome de Jesus, Ele representa tudo que Jesus é. Então, graças a Deus, quando eu vou orar, eu não vou em nome da Joyce. Porque se eu fosse, eu acho que não conseguiria nada. Sabe por quê? Nenhum de nós é realmente merecedor de coisa alguma. Não importa quantas boas obras nós façamos, nós nunca poderíamos alcançar o padrão de santidade e justiça de Deus em Jesus Cristo. Então, o que Ele fez por nós é tão incrível e precisamos pensar nisso constantemente. Então, a oração não é uma obrigação, é o nosso maior privilégio. Nunca deve ser eu tenho que orar, mas eu quero orar. E deixe-me dizer que manter a oração simples é uma das maneiras realmente de apreciá-las. E eu me lembro de uma vez, há muito tempo atrás, porque eu tinha algo acontecendo na minha vida, como ele fala em Mateus 6, que, sabe, a validade da oração não está baseada em quantas palavras você diz. E Jesus disse ao povo para não ficar repetindo frases de novo e de novo, dizendo sempre a mesma coisa, sabe? E assim, o Senhor me desafiou uma vez: eu quero que me peça o que você quiser ou precisa no menor número de palavras possível. E quer saber, foi difícil. E eu ainda acho tão difícil, porque é quase como se você estivesse fazendo algo de errado, por apenas dizer: Pai, eu confesso meu pecado e peço e recebo o seu perdão. Amém. É como se isso não bastasse. É assim que nos sentimos. Temos que continuar a falar e a falar: oh Deus, eu sinto muito, eu nunca mais farei isso, e sabe, por aí vai. Eu descobri através de muitas coisas, se você tem uma necessidade,
Peça a Deus para supri-la. Confie que Ele vai supri-la da maneira certa, na hora certa, e determine que você vai ficar satisfeito. Mas eu tentei criar um hábito alguns anos atrás de não apenas orar, mas, quando minhas orações eram atendidas, de fazer uma anotação disso no meu diário. Porque eu acho que muitas vezes nós oramos por algo e aquilo acontece e nós nem percebemos que foi Deus. E eu tive um bom exemplo disso recentemente. Estávamos fora da cidade e havia um cover do Elvis se apresentando num teatro e eu ainda era uma adolescente, sabe? Nos dias da Elvis Mania. Então, eu queria ir até lá e ver esse homem. Ele era muito bom e o teatro era pequeno, logo acabaram os ingressos. E a minha filha decidiu que ela queria ir naquele show também com a gente, mas foi depois que nós compramos os ingressos e então conseguimos um favor e mais os ingressos, mas o ingresso dela não foi comprado junto com o nosso, e então os nossos assentos ficaram muito separados. Agora tenha em mente que o teatro estava lotado há muito tempo, então eu disse a ela, um dia antes de irmos, vamos orar para que Deus te dê um lugar ao nosso lado e possamos nos sentar juntos. Seu impulso natural foi, bem, isso não vai acontecer, sabe? Mas nós estávamos sentados lá no teatro e eu vi um assento vazio. Ele estava bem na frente e eis que quando o show começou, havia 4 lugares vazios ao lado dela. Você pode pensar o que quiser. Eu escolho acreditar que foi Deus respondendo a minha oração. E nós esperamos um pouco para ter certeza de que ninguém chegaria atrasado. E então todos nós nos sentamos juntos. Bem, até minha filha que fazia parte disso, eu disse a ela no dia seguinte, você percebeu que era Deus respondendo aquela oração que nós fizemos? Ela disse, você está certa, mãe. E acho que muitas vezes nós simplesmente nos esquecemos. Nós ficamos como os leprosos. Todos foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. E eu acredito que se observarmos mais aquilo que Deus faz em nossas vidas, isto com certeza tornará o nosso relacionamento com Ele muito mais empolgante. Você tem que ter muito cuidado para não só se acostumar com Deus, mas ficar espantado com o que Ele está fazendo em nossas vidas. Sabe, recentemente eu percebi que eu havia deixado a minha vida de oração escapar um pouquinho. Não é que eu não estivesse orando, mas eu não estava orando tanto ou da mesma maneira que eu costumava orar. E para mim, na minha relação com Deus, se eu não orar, eu realmente me sinto desconectada. E eu não suporto isso. Eu tenho que manter uma boa conexão com Deus. Então, recentemente eu fiz um recomprometimento com algumas coisas em oração que eu costumava fazer. E eu estou mencionando isso porque acho que todos às vezes temos que nos comprometer. Nós nos comprometemos, mas temos que nos recomprometer. Ou você, ao olhar para a sua vida de oração, talvez ela tenha ficado um pouco desequilibrada, talvez haja muitas petições e não haja intercessão. Sabe, talvez você esteja orando demais por si, o que não é errado orar pelas suas necessidades, mas honestamente, eu acho que as nossas petições devem ser, provavelmente, a menor parte da nossa oração. Em comparação com o que agradecemos a Deus e as coisas pelas quais nós oramos por outras pessoas. Felizmente, com a oração, você não precisa estar numa certa postura, num certo lugar. Não significa que isso não seja bom. Eu acho que todos devemos ter um lugar onde nós gostamos de orar. Eu acho que é bom tomar um tempo mais específico de oração, mas eu posso te dizer que a maior parte da minha oração é feita ao longo do dia. E eu aprendi há muito tempo atrás a não ver uma necessidade e dizer, bem, quando eu for orar, eu vou orar por isso. É bem assim, quando eu orar, eu orarei por isso. E o diabo adora, porque quando nós formos orar, já esquecemos. Tudo isso por causa daquele velho pensamento religioso que você não pode orar no supermercado. Você simplesmente não pode orar andando pelo corredor ou subindo as escadas. Nós temos que estar em uma certa postura, num certo lugar, e isso não é verdade. Você pode orar em qualquer lugar,
a qualquer hora, sobre qualquer coisa. A única coisa é, e eu acredito que é um pré-requisito, a sua oração tem que ser sincera. A oração sincera de um homem justo libera um tremendo poder. Vou dar um exemplo. Eu estava jantando ontem à noite, Dave ainda não estava em casa, então eu liguei a TV e ia comer na frente dela, sabe? E eu estive ocupado o dia todo, estava ansiosa para colocar meus pés para cima e estava realmente com fome. Então eu comecei a fazer uma daquelas obrigada, Senhor, por esta comida. E fui comer. E Deus me lembrou, por causa desse novo compromisso, que eu precisava baixar o meu garfo e colocar a TV em pausa e fazer uma oração sincera e decente. E não demorou muito. Mas não foi apenas um jogar algo para o Mestre do Universo, o Rei dos Reis. Mas se eu vou agradecê-lo pela minha comida e pedir para abençoá-la no meu corpo, e sempre devemos orar assim pela nossa comida, eu me senti muito melhor do que fazendo aquela coisa de Deus, muito obrigada, mas desculpe, estou com pressa, amém. Alguém em casa? Tudo bem. Então, 1 Tessalonicenses 5, 16, 18 diz, orai sem cessar, bem como nós fazemos isso. Bem, nós oramos sem cessar, fazendo oração se tornar como respirar. Onde se você vê uma necessidade, você ora. Se vê alguém que parece infeliz, você pede a Deus para abençoá-lo. Lá na empresa, você percebe pelo comportamento da pessoa que ela não é crente, então, rapidamente, você pede a Deus para colocar um trabalho bom na frente dela, na hora certa. Ou obrigada a Deus, é meio-dia, eu já venci a primeira metade do dia. Sempre falando com Deus o tempo todo. Dei graças. Olha, isso é um desafio. Dei graças em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Isso significa que eu deveria ter agradecido a Deus quando eu tive que esperar por aquela consulta em vez de ficar irritada porque não me atenderam na hora que deveriam, sabe? Ouça, se você não precisa disso, eu vou pregar para mim, porque eu preciso. Eu preciso disso. Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para aqueles de vocês que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes estamos procurando, ó Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? E não recebemos nenhuma direção sobre a nossa carreira ou aquela grande decisão que devemos tomar. Talvez nós devêssemos começar com o que a Bíblia diz que é a vontade de Deus. Agradeça por todas as coisas. Então, logo, sem você se esforçar muito, Deus mostrará o que você deve fazer. Sempre que pregamos sobre a gratidão, todo mundo é convencido, então não se sinta mal, se você também for. Esta é provavelmente uma das coisas que nos enfraquece mais do que qualquer outra coisa, é apenas tomar as coisas como garantidas e não se lembrar de agradecer a Deus por elas. Deus nos convidou para orar em vez de nos preocuparmos com qualquer coisa. E eu falei de Filipenses 4:6. Acho que foi na pregação de ontem. Ele diz, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas com ação de graças, fazer conhecidos seus pedidos a Deus. Agora, aqui está a chave para se fazer isso. Acho que em algum lugar ao longo do caminho você tem que chegar ao ponto onde você realmente crê que Deus ouve você. Não é apenas uma obrigação que estamos cumprindo, mas você realmente acredita que Deus ouve você e você realmente, seriamente, sinceramente acredita no poder da oração. Então não estamos fazendo isso como uma obrigação, mas Deus, eu sei que você me ouve e eu creio que você vai cuidar disso do seu próprio jeito e no seu próprio tempo. Eu vi algumas orações incríveis sendo respondidas nos últimos meses, até mesmo por coisas que eu estava orando pelos meus netos. Eu não quero que Deus faça todas estas coisas para mim e eu apenas passe por elas sem perceber que foi Ele que fez isso. Isso não é sorte. Com certeza não é uma coincidência. 1 João 5,14 diz assim, essa é a confiança que nós temos em relação a Ele, que se pedirmos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Todos digam, quando eu oro, Deus me ouve.
Porque o que passa pela nossa cabeça, e muitas vezes o inimigo planta esse pensamento: será que Deus realmente me ouviu? E nós achamos que se formos maus, ele não nos ouve. Mas sabe, a bondade dele supera a nossa maldade. O tempo todo, lembre-se, não oramos em nosso próprio nome, nós oramos em nome de Jesus. Eu não mereço que você faça isso por mim, mas eu estou pedindo em nome de Jesus. E não é legal que Jesus tenha passado por tanto sofrimento e você tenha tudo que ele ganhou? Agora eu amo Marcos 11, 24. E isso vai nos dizer algo interessante sobre a oração. Por esta razão eu vos digo tudo que... Alguém diga tudo que... Tudo que vocês pedirem em oração, crendo... Não há razão para fazer orações incrédulas. Creia que Deus te ouve, creia que ele vai te responder na hora certa, da maneira certa. E se não for a vontade dele, não devemos querer aquilo. Então, se eu pedir a Deus por algo que não está de acordo com a palavra, eu não tenho que dizer: Deus, se é da sua vontade, salve essa pessoa. Eu sei que ele quer salvá-la. Mas talvez se eu só quiser algo mais, alguma coisa, ou seja lá o que for, não é ruim dizer: Deus, se esta não for a sua vontade, não me dê isso. Porque, sabe, a pior posição em que você pode estar é tentar cuidar de algo que está fora da vontade de Deus. O Senhor me disse uma vez: se você receber isso na carne, terá que cuidar disso na carne. Muitas vezes nós podemos fazer as coisas acontecerem. Você pode continuar empurrando e pressionando e fazer as coisas acontecerem, mas se você fizer isso, então você sempre vai ter que cuidar disso. Tudo que você pedir em oração, crendo, confie, esteja confiante que lhe será concedido. E as próximas palavras são muito importantes e você vai recebê-lo. Bem, não diz quando você vai receber. Não diz o quanto rápido vai receber. E esse é o tempo de teste para ver se nós realmente temos fé ou não. Eu peço, eu creio, eu creio e eu creio. E eu creio, e eu creio, e eu creio. E então eu recebo. Ou às vezes, a Bíblia diz em Tiago que nós pedimos. Em primeiro lugar diz: você não tem porque você não pede. Portanto, muitas vezes nós não pedimos, sabe? Talvez seja algo que pensamos que Deus não gostaria que pedíssemos, mas não há nada que Deus não se importe na nossa vida, não há nada que você não possa falar com Ele. Você pode pedir a Deus qualquer coisa, desde que você creia que é da vontade dEle, ou pelo menos que não seja contra. Mas você sempre tem que confiar que se é a coisa certa para você, Deus vai te dar. Mas não vamos querer coisas que não seja sua vontade para nós, e só porque você viu Deus fazer algo por seu amigo aqui ou por aquele ali. Bem, Deus não me ama, você fez isso por ele, não fez por mim. Bem, Deus tem um plano individual para cada um de nós. Temos que manter nossos olhos longe do que Ele está fazendo pelos outros e dizer: eu quero a sua vontade na minha vida. Então creia. E você vai receber. Agora, quando se trata de oração, eu acho que talvez uns 35 anos atrás. Na verdade, o que o Senhor colocou no meu coração é: você precisa ouvir você orar. Porque eu tinha muitas atitudes erradas sobre a oração. Achava que tinha que ser barulhenta, batendo nas coisas, ó Deus. E Dave, meu querido marido Dave, se assentava no quarto com os olhos abertos e olhava pela janela e me dizia que estava orando. Eu pensava: você não está orando? Porque eu tinha aquela velha atitude religiosa de que você tinha que estar em uma certa postura e que você tinha que estar falando alto, sabe? Deus não é surdo, Ele consegue nos ouvir. E então ele começou a me desafiar, a estudar como Jesus orava e como Paulo orava. E provavelmente eu não tenho tempo para fazer isso direito, mas os discípulos disseram: Senhor, nos ensine a orar. Isso é tudo que Jesus disse. Orem assim: Pai nosso que estás no céu,
Santificado seja o teu nome. Você nunca deve entrar em oração sem um pouco de louvor e adoração primeiro. Porque é o louvor e a adoração e a ação de graças que nos trazem para a corte do Senhor. Esta oração é... Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Senhor, deixe a sua vontade, deixe o seu reino no céu descer à terra hoje. Vamos imitar aqui o que está acontecendo no céu. O pão nosso de cada dia. Oh, mas Deus, eu quero um projeto para o resto da minha vida. E perdoe as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Significa que o perdão é uma parte fundamental da oração respondida. Eu não sei se você tem alguma ideia de quantos cristãos irados existem hoje no mundo. A amargura, o ressentimento, a falta de perdão, eles acham que é totalmente injusto para eles perdoar alguém, que eles fizeram uma grande injustiça, sabe? Mas temos que pensar sobre quais são as injustiças que nós cometemos e ainda continuamos cometendo em relação ao Senhor em nossas próprias vidas. E nós queremos que Ele continue nos perdoando. Eu posso dizer que não há nada que Ele não possa perdoar. Agora, o perdão nem sempre significa a restauração do relacionamento, mas significa que você deve abençoar e não amaldiçoar. E abençoar significa falar bem, amaldiçoar é falar mal da pessoa. Você abençoa seus inimigos e não os amaldiçoa. Em outras palavras, você não pode sair contando para todo mundo o que fizeram com você. Você não pode arruinar a reputação deles. E esta parte é boa, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o resto que acrescentamos, pois teu é o reino, o poder e a glória. Isto não faz parte do que Jesus disse. É um lindo final, mas quão simples é. E deixe-me dizer uma palavra sobre a tentação. Quantos sabem quais são as suas fraquezas? Ok, bem, se você não sabe, precisa descobrir. Porque são coisas pelas quais você precisa orar diariamente. Você não pode esperar até estar no meio da tentação e a sua carne já está fervendo com ter que fazer essa coisa que você quer fazer. Mas se você orar sobre isso o tempo todo, Senhor, sou fraca nesta área e peço que o Senhor me ajude. Quando eu for tentada a ser forte, ó Deus, se você apenas me livrar dessa tentação. Não é assim que funciona. A Bíblia diz: a tentação deve vir, mas ai daquele cuja a mão ela vem. E Jesus disse: ore para quê? Ele disse para você orar para que possa resistir à tentação e não ser levado por ela. Então, ó meu Deus, se você estudar as orações do apóstolo Paulo, olha, eu sempre recebo uma lição estudando essas orações. Lá em Efésios, Filipenses e Colossenses, Efésios 1, 16 a 20, Efésios 3, 14 a 21 e Filipenses 1, do 9 ao 11, Colossenses 1, do 9 ao 12. E aqui está o que eu tenho tempo para falar. Não houve nenhuma vez que Paulo orou pelas pessoas que tinha a ver com seus problemas. Ele nunca orou para que os seus problemas desaparecessem, orou para que elas suportassem tudo com bom temperamento. Eu ainda não recebi ninguém me pedindo para orar, dizendo: você oraria para que eu possa passar por isso e continuar sendo doce? Todos querem que nós oremos para que
Deus nos liberte dos problemas. Mas, na verdade, são as coisas pelas quais passamos que nos fortalecem. Quando você passa por algo difícil, agora você tem alguma experiência que pode realmente ajudar alguém. Ninguém pode ajudar alguém melhor do que aquele que já passou por aquilo. Amém? Porque não é apenas uma história que você está contando. Você viveu e provou na sua vida que Deus interveio. E que a palavra de Deus realmente, genuinamente, funciona. Ele orou para que tivessem sabedoria e revelação. Ele orou para que tivessem discernimento. Ele orou para que seus corações fossem iluminados. E é por isso que nós precisamos orar para o mundo, pelas pessoas no mundo que não conhecem a Cristo e para que elas vejam a luz. Porque a gente olha para as coisas que as pessoas estão fazendo e pensamos: como? Como você pode fazer isso? Mas elas estão vivendo na escuridão. Elas honestamente, em muitos casos, pensam que o que elas estão fazendo é certo. A Bíblia está dizendo que nos últimos dias o certo será errado e o errado será certo. Ore para que as pessoas tenham luz, revelação, para que sejam iluminadas. Ele orou para que elas conhecessem o poder que elas têm como crentes em Cristo, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Eu quero que você compare sua vida de oração um pouco com isso. Oh, Deus, me dê isso. Se você não fizer isso, eu acho que não posso mais aguentar, Senhor. Se você não fizer isso, eu não sei. Será que a igreja está me fazendo algum bem? Bem, em primeiro lugar, não devemos adorar a Deus para ganhar algo com isso. Nós devemos adorá-lo porque Ele é digno de ser adorado. E para ser honesta, se Deus nunca fizesse nada por nós, apenas por ter o privilégio de conhecê-lo, eu nem consigo imaginar como alguém iria querer sair da cama se não conhecesse o Senhor. Eu simplesmente não vejo nenhuma razão nisso, sabe? A Bíblia diz: o espírito forte de um homem vai sustentá-lo em dores físicas e em problemas. Então eu quero encorajá-lo a orar por mais coisas sobre o seu espírito do que você ora por coisas sobre a carne. Ele disse: eu oro para que o amor de vocês cresça e abunde cada vez mais. Para que você adore mais e mais e mais. Não fique satisfeito, não chegue ao ponto em que você diz: bem, sabe, eu amo as pessoas. Não, você as ama cada vez mais. E outra grande coisa que Paulo orou... Em Filipenses ele disse: eu oro para que vocês aprendam a escolher e valorizar o que é excelente. Nós não vamos ficar satisfeitos, bem? Sabe, isto é bom? Não, nós queremos a excelência. Nós vamos sempre querer ir além e fazer um pouco melhor do que uma pessoa faria se ela não tivesse Cristo em sua vida.
là đường đi học, con về sớm bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Muito obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. E a minha oração é para que você que assiste ao programa hoje desfrute mais a sua vida. Hoje eu quero falar sobre a oração. E Deus, como você pode colocar isso numa palavra e as pessoas entenderem a profundidade disso? A oração é tão incrivelmente poderosa. Mas eu acho que nós transformamos isso numa obrigação em vez de um querer. Eu tenho que orar. Quando oramos, não estamos fazendo isso por Deus. Estamos fazendo por nós mesmos. É como quando estudamos a Bíblia. Não estamos fazendo isso por Deus, Ele já sabe. Nós estamos fazendo por nós porque precisamos aprender a sabedoria que está nela. E sempre que Satanás nos traz uma mentalidade legalista, o que significa sentir que você tem que fazer algo como se fosse uma lei, caso contrário, Deus vai ficar chateado com você.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ